Bom, essa nossa conversa é para você que tem a sua empresa, que tem vontade de empreender, que está abrindo o seu negócio. Sabe por quê? Você tem que ter a sua marca, a sua identidade. Eu estou com um convidado muito especial aqui, que é especialista nessa área. Ele se chama Thiago Moraes, é o estrategista da Oman Brand, e eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai te interessar essa conversa de hoje. Não é isso, Thiago? Seja bem-vindo aqui na Rádio Mulher. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui e vamos lá, esse papo vai ser legal aí, espero que quem está assistindo aproveite bastante aí as informações, espero que eu possa contribuir com quem está assistindo. Thiago, o empreendedor, né, o idealista de uma empresa, ele acha que para ele começar ele tem que ter uma marca, tem que ter uma logo, e não é bem isso para ter um sucesso aí no mercado, para ter aí a visualização que ele precisa nas redes sociais. Conta quais são os erros comuns que um empreendedor tem quando vai montar uma empresa. Então, a gente pode listar alguns erros, mas eu acho que o principal deles é quando o empreendedor ele olha muito para o visual, né? Ele entende marca como algo visual. E aí, quando ele percebe a marca como algo visual, acaba que ele limita muito o desenvolvimento da marca dele. Porque marca, se a gente parar para pensar no contexto amplo, é estratégia, né? Ela é o desenvolvimento estratégico, então ela envolve diagnóstico, ela envolve aprofundamento, entender o público, entender a concorrente, entender o contexto de mercado, entender segmentação, organizar os produtos internamente também faz parte de uma estratégia de marca, do qual produto vai para quem, né, ou serviço, né? Então acho que o principal erro talvez esteja dentro desse contexto, né, de você não entender uma análise de fato ampla do mercado, partir para o visual e às vezes colocar ali uma marca bonita que a longo prazo ela não vai se sustentar por uma falta ali de uma experiência mais positiva dentro do negócio, dentro da empresa, dentro de um site, enfim. E essa palavra branding, acredita que os empresários aqui da nossa cidade sabem o que significa e sabem qual que é a importância dela no crescimento do seu negócio, Thiago? Olha, eu vou te falar que já mudou muito. Quando eu comecei na área, né, lá atrás, o processo educativo desse empreendedor era muito mais moroso ali. Então o empreendedor ele chegava e muitas vezes procurando algo visual e a gente tinha que literalmente dar uma aula ali, claro que com toda a humildade, mas dar uma aula para ele para mostrar a importância de fazer uma construção estratégica na marca dele. Hoje eu já sinto que o mercado está bem mais receptivo, né? Isso por vários fatores. Então acho que o termo se popularizou bastante no uso comum, na rede social. Eu acho que tem muitos profissionais que estão comunicando certo também. Então acho que é uma responsabilidade muito grande de profissionais da área comunicar certo para o consumidor. Então agência, designer, profissionais da comunicação no todo, fazer esse processo educativo também é importante. E o empreendedor hoje ele já chega com mais consciência do que é o processo de branding, né? Então antes o que ele chegava procurando logotipo, hoje ele já chega às vezes procurando uma identidade visual, hoje ele já chega procurando, ele já chega falando, quero mexer na minha marca, no sentido mais amplo, né? E isso já mudou bastante. Mas, claro, ainda assim não é um termo amplamente popular. Tem muita gente que não sabe o que é branding e a importância, né, desse estudo estratégico de mercado. Então ainda tem muito caminho para percorrer, mas a percepção é positiva. Então não é só um entendimento da palavra brand, é um conceito. Exatamente. E eu digo que a gente fala que brand é uma disciplina, né? É um processo de gestão. Então assim como a administração, né, que você administra a empresa como um todo, lá dentro do escritório a gente gosta de ver o brand como separado. Então, a gente fala que empresa é uma coisa e marca é outra. Justamente por isso, o brand ele é capaz de fazer a gestão dessa marca para que o seu público perceba da maneira correta, né? E esse empreendedor, Thiago, ele tem que entender qual que é o possível cliente dele, qual que é o nicho dele e não perceber que todo mundo é potencial aí comprador daquele produto, daquele serviço que ele presta. É mais ou menos isso? Exatamente isso. A gente tem alguns pontos de análise quando a gente está analisando, né, um contexto estratégico de uma marca, né, para entender onde que aquela marca vai entrar no mercado. Um desses pontos de análise é justamente o público. Então, uma análise de público pode acontecer de diversas formas, né, mas uma ferramenta comum da gente aplicar, por exemplo, é perguntando, né, fazendo uma entrevista com esse público. Então a gente faz entrevista por telefone, entrevista via formulário, entender o que aquele público deseja. Vou te dar um exemplo. A gente entregou uma vez uma marca de uma biomédica e a gente precisava validar os benefícios dessa marca, né? E a gente entendeu que
é uma biomédica esteticista, né? Ela trabalha com um procedimento estético. E a gente entendeu, depois de uma pesquisa, que o público valorizava muito o atributo de segurança. E a gente tinha pontos positivos nessa biomédica, né? Forças de marca para entrar nesse discurso. Então a gente criou uma estratégia focada no que o público falou e focada no que ela era capaz de entregar, né? Com base numa pesquisa de público. Então, conhecer o público, eu falo que das pesquisas, das análises que a gente faz, é uma das principais coisas ali. Tem outras, concorrência, segmento, enfim, mas o público é uma das principais, com certeza. Isso é muito importante, que a gente também passa por isso aqui na rádio, que a gente tem, né, no grupo, uma rádio mais focada no público mais jovem, né, uma rádio mais focada no jornalismo. E quando, por exemplo, a gente tem um show que é uma música eletrônica, a gente também tem que entender aquele nicho ali, de qual é a rádio que a gente vai direcionar aquela propaganda ali. É mais ou menos isso mesmo. Exatamente, né? Então, assim, é legal que você pegou o exemplo da rádio, porque às vezes a gente acha, pô, todo mundo escuta rádio, pode qualquer um. E não, você tem uma segmentação para ser feita. Toda empresa tem uma segmentação. Então, o empreendedor que chega, quando a gente pergunta quem é o seu público, ele fala, eu vendo para todo mundo, ele já tem um ruído ali na percepção de quem é cliente dele, né? Porque às vezes o empreendedor ele pode vender para uma mulher, vamos dar um exemplo, de 50 anos, mas a maior massa de público dele é de 25. Então, se ele enfatizar a comunicação para ele nesse público mais novo, ele vai atrair mais pessoas que estão mais alinhadas com o objetivo de venda dele, né? E às vezes ele está meio perdido nisso. Então é isso, toda marca, toda empresa precisa de um alinhamento de público, desde do pequeno negócio até o grande, desde o segmento mais nichado, mais incomum até o mais popular. Né? Tiago, hoje com as redes sociais e com a informatização, a gente consegue com 10, 20, 100 reais atingir grande parte do público da minha cidade, da nossa cidade. E a pessoa acha que só fazendo isso, só impulsionando as redes sociais, só pagando para impulsionar, ele vai ter o resultado que ele espera. Não é bem assim, é mais ou menos esse caminho. Queria entender como é que funciona isso. Olha, não é bem assim, mas para entender, para a gente entender um pouco mais a pergunta, né, para eu conseguir dar uma resposta, é legal a gente analisar a comunicação como um todo. E aí eu vejo até um certo problema que vem acontecendo nos últimos anos, que é a percepção que o marketing vem tendo na sociedade, nas pessoas como um todo. Né? A comunicação ela é extremamente ampla, ela é muito ampla. Então, quando a gente coloca no mesmo bolo design, vídeo, tráfego pago, análise de mercado, construção de site, dentro do mesmo pote, a gente tem um ruído de comunicação. O empreendedor ele fica confuso. E ele acha que, pô, vou botar dinheiro e aí eu posso, sei lá, ter um design mais ou menos, não ter um site, ou ter um site meia boca. Ele acha que isso, se ele botar o tráfego pago, tá valendo. E não é bem assim, né? O ideal é que você tenha um ótimo site, o ideal é que você tenha um ótimo design, o ideal é que você tenha uma ótima estratégia, e aí você tendo esse combo de boas ações, indo para o tráfego pago, colocando ali um certo investimento, você sim tem chance de ter sucesso. Né? Mas o tráfego pago ele não é sinônimo de sucesso, não. Pelo contrário, você precisa ter um canal para onde jogar esse cliente, você precisa entender o que você quer atingir ao fazer esse tráfego pago. Né? Então, às vezes existem tráfego pago que nem venda ele vai te gerar reconhecimento. Né? E o que é ótimo, porque depois o cliente lá na frente ele compra de você, ele fideliza, ele lembra. Então, o tráfego pago ele precisa vir junto de uma estratégia alinhada. Né? De uma forma prática, por exemplo, se eu tenho uma empresa de suplemento, se eu fizer um tráfego pago para atingir a todo mundo, eu não vou ter o resultado, porque eu preciso atingir aquela pessoa que malha, aquela pessoa que corre. Mais ou menos é isso. Sim, é isso, mas é o que eu falo. Na disciplina do branding, primeiro é a análise. Então, a gente vai diagnosticar, entender primeiro quem é o público, qual que é o interesse real daquele público. Porque, vou dar um exemplo, a pessoa que corre, tem inúmeras pessoas que correm. A gente teve uma corrida recente na cidade que você tinha lá públicos extremamente variados. Então, que tipo de pessoa que corre a gente está falando? Né? Vamos conhecer esse público. É um público mais jovem, é um atleta, ou é um cara que ele está só correndo por conta de saúde? Para melhorar a saúde. Exatamente. Então, é fazer um mapeamento desse público para aí sim definir estratégias corretas. Né? Tiago, a gente falando de rede social, a gente vê muitos as trends, né? A gente vê muito o padrão utilizado de vídeos que viralizam e algumas marcas acham que eu devo copiar, eu devo fazer igual aquela marca. E isso pode gerar um risco, isso pode gerar
né, uma empresa que não tem identidade própria, que não tem aí, né, aquela sua personificação, né, eu acho que é a palavra certa. Qual que é o risco disso? Como é que você vê essa questão? É legal a gente olhar esse problema, né, em duas frentes. Tanto a positiva, não tem frente positiva em copiar, tá? Mas olhando por dois lados, se a sua empresa, você entra no mercado, vamos colocar uma situação hipotética, entrou no mercado e copiando uma marca, né? Você faz um excelente trabalho, você consegue agradar o público, ele começa a gostar de você, só que aí, como são duas marcas iguais, ou muito parecidas, ou quase que uma cópia uma da outra, o que o seu cliente, a experiência que o cliente vai tendo sua, ela vai também sendo compartilhada pela outra marca. Se for do mesmo segmento, então é uma catástrofe, porque, vou dar um exemplo que acontece, isso é fato, tá? O mesmo Instagram, então Instagrams diferentes, de marcas diferentes, mas na hora que o cliente vai marcar a sua marca, ele marca a outra. E aí você acaba deixando de ter um depoimento positivo, deixando de ter uma percepção positiva do seu cliente em decorrência da cópia da outra marca que está com a mesma abordagem, né? Por outro lado, também acontece. Então, você copiando uma marca, se a outra marca mandar mal, se ela for proporcionar uma experiência ruim para o cliente deles, pode correr o risco dele marcar a sua marca e criticar ela, né? Então é uma catástrofe a cópia. O Brasil ele tem um órgão que regulamenta o registro de marca, é como se tivesse um terreno ali marcando que aquela marca é sua. Ou seja, se a pessoa que você está copiando tiver uma marca registrada, você está correndo um risco jurídico ali. Então a cópia é uma catástrofe em todos os sentidos. A autenticidade ela deve ser sempre seguida quando a gente fala de brand, construção de marca, né? Sem falar da individualidade também, né? Que você não vai ter um diferencial para oferecer para aquele cliente, já que é igual a um concorrente, um possível concorrente seu. Com certeza, sem falar nisso, como você mencionou, né? E assim, mas é engraçado porque quando o empreendedor está maduro, né? Ele entende o que é o contexto de marca, ele mesmo já quer distanciar disso, né? Então, geralmente, o que a gente vê casos é de marcas que até surgem como cópias, mas o empreendedor ele tem uma falta de maturidade no que é a gestão da comunicação, no que é a gestão do diferencial. E às vezes acontece de que ele aprende com o tempo, né? Ele entende com o tempo a importância disso. E lá na frente ele precisa mudar. E aí é um problema também. Mudar é melhor, mas aí acaba que passa por todo aquele transtorno. Às vezes tem um aumento no investimento dele, vai ter que gastar depois de já ter uma marca no mercado para poder fazer uma mudança de marca aí. E a gente sempre falou até agora só do ponto inicial. Mas se eu já sou estabelecido no mercado, quero fazer um reposicionamento, quero mudar, quero evoluir, quero atingir um público que talvez eu não tinha atingido ainda. Na OMA, vocês pensam também nesse reposicionamento, nessa mudança, nessa evolução, nesse meio de tentar evoluir como marca? Como é que funciona esse brand nesta questão? Legal. Sim, a gente faz tanto da marca inicial, né, que ela está começando ali no mercado, e é até mais comum a gente fazer com marcas que já estão no mercado de fato. E aí, às vezes a gente recebe a pergunta, né? Pô, será que eu devo esperar a construção da marca? Ou, pô, já estou no mercado há muito tempo, será que vale o investimento em brand? Vale o risco, né? Exatamente. E eu falo, gente, tem que começar. Então a gente entende o empreendedor e a gente admira o empreendedor que ele tem a coragem de começar do jeito que ele está, às vezes com pouco investimento, e ele consegue sucesso nesse sentido. E a gente admira mais ainda o empreendedor que, pô, beleza, agora está na hora de mudar, de crescer, de entender esse contexto, e ele chega até a gente querendo isso, né? Querendo uma expansão. E esse trabalho ele é muito importante, né? Porque tem vários motivos para um rebrand, né? Para um reposicionamento de marca, né? Mas o mais legal deles é quando ele está em crescimento. Quando a empresa ela começou e ela está vivendo um novo momento, ou vai iniciar um novo momento, ou está no processo de transição e ela procura a gente. Porque fazendo dessa forma, a gente consegue fazer com uma estratégia muito mais definida. A gente não precisa apagar incêndio, por exemplo, no momento de crise, num risco da marca perder, né, quem ela é. A gente não precisa apagar esse incêndio. A gente consegue fazer um plano estruturado para essa marca, para definir estrategicamente qual é o degrau correto para ela subir, qual que é a comunicação correta, fazer um realinhamento de público, fazer um contexto de segmento muito mais estratégico. E esse que é o momento mais gostoso de fazer ali nesse processo de mudança de marca. Reposicionar, então, é importante. Extremamente importante se houver necessidade. Se a empresa ela já
começa com uma estratégia e a estratégia está funcionando para ela, aí claro que não tem necessidade. Mas se chegou num patamar é importante. Exatamente, dependendo do contexto. Tem empresas grandes que se reposicionam, né? Então a gente vê o que a gente mais vê. Um exemplo recente é a Jaguar, que deu muita polêmica, né? Que a Jaguar mudou toda a marca dela, né? E aí teve um impacto, nesse caso, teve um impacto também na identidade visual e muita gente criticando. Mas aí pra gente entender o contexto de marca, né? Quando a gente olha só a parte da identidade visual da Jaguar, a gente tem uma mudança brusca ali, um susto, mas a gente pega para analisar o contexto da Jaguar ali no mercado, é uma marca que vinha perdendo mercado, é uma marca que vinha caindo no esquecimento do público atual dela, né? Então isso passa a ser um problema, já uma previsão de longo prazo, né? uma análise de tendência futura, provavelmente considerava aquela marca em crise no futuro, então eles já tomaram uma iniciativa para atingir uma nova geração, para pegar aí esse público da geração Z que está surgindo. Ser conhecido também por ela, né? Exatamente. E já tentar trazer esse novo público para uma marca mais conceitual, mais visualmente bonita. Eu particularmente amava o logotipo da Jaguar, também, mas não critico por esse reposicionamento, porque sei que tem um processo estratégico enorme por trás ali. Então quando a gente vai analisar uma marca, a gente tem que ter cuidado para analisar só sob o ponto de vista estético, né? Entender primeiro a estratégia dele e por que está fazendo essa movimentação de Não mercado. quiseram ficar estagnado. Exatamente. E aí mudou tudo. Mudou o logotipo, mudou a forma de comunicar, mudou cores, mudou o layout dos carros, né? Que é um layout bem mais tradicional, um layout bem mais conservador. Vintage. Exatamente. Agora já traz uns carros mais coloridos, com mais presença ali. Tiago, quem ainda não conhece a Oman, apresenta o Instagram, telefone, contato, quem se interessou por essa estratégia, que agora eu entendi um pouco mais de estratégia, agora eu acredito que eu imagino aí como é uma estratégia para montar um negócio ou reposicionar, como você disse. Legal, fico feliz, espero que quem está assistindo também tenha conseguido extrair algum conteúdo relevante aqui, né? A Oman é um escritório especializado em branding, então o que a gente faz é branding, a gente respira branding diariamente, né? E em todas as esferas. Então a gente sim atende as empresas que querem começar, atende a empresa que quer reposicionar, mas se você quiser conteúdo sobre a área, conteúdo sobre o tema, semanalmente a gente tem artigos no blog que ajudam empreendedores, sempre estamos postando no Instagram também, a gente não segue uma linha só comercial, né? A gente sempre tem essa preocupação em educar o mercado também, fazer com que o empreendedor entenda. Então eu convido a acessar os canais da Oman muito nesse intuito, de entender o conteúdo que a gente está postando, entender o que é branding e ficar à vontade, se houver interesse, de entrar em contato. O nosso site é oman.co e o nosso Instagram é a mesma coisa, é oman.co. Então quem quiser entrar em contato pelo site ou pelo Instagram? Pelo site já vai ter todos os canais de contato. Quer deixar um telefone também? Não, pelo site já tem todos os canais de contato e o empreendedor ele consegue se direcionar para ali. E é legal que ele acessa também o nosso conteúdo, que foi preparado e pensado nesse público, principalmente pequeno e médio empreendedor. E na próxima conversa eu quero saber o que é brand e o que é rebrand. Legal, perfeito. E a gente troca esse papo. Eu acredito que tem uma pequena diferença aí. Tem sim. Tá aí, Tiago Moraes da Oman Brand. E você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre estratégia de marketing, que é o mundo, a gente está conversando em off aqui, é um mundo que muda. Daqui 6 meses, se ele vier conversar aqui, com certeza vão ter novidades aí nas estratégias de uma marca, tá? Aproveite para seguir também e se inscrever no canal do YouTube da Rádio Muriaé e continue acompanhando aí também 99.5 FM, já tem mais um encontro marcado.